Bom dia, turma. Aula de História para terceiro ano. Tá? Bem, nós já conversamos até agora sobre vários temas, tipo imperialismo, monarquias, tá? Tivemos vários trabalhos. Só que chegou no momento em que começou a ter atrito em alguns países do mundo, tá? Invadindo os direitos de outros países, tá? De outros povos. Então, teve uma Primeira Guerra Mundial. Hoje nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Mas, como não existia uma primeira, foi denominada antigamente, que agora já existe a segunda. Foi denominada antigamente de a Grande Guerra, que aconteceu entre 1914 e 1918. O que aconteceu com essa Grande Guerra? Tiveram um pretexto para iniciar essa guerra, que foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ou seja, a Áustria e Hungria, Francisco Ferdinando. Deve ter ouvido, tem até um desenho animado do boizinho Francisco Ferdinando. E sua esposa, tá? O príncipe pretendia transformar essa monarquia, duomonarquia, dois países, né, dois povos, em tríplice monarquia. Estava querendo incluir a Eslávia. Tá? Com a morte desse casal herdeiro do trono, entrou em guerras sérvios. Tá? A Rússia, em defesa dos sérvios, entrou em guerra também. De repente, os alemães, solidários aos austríacos, declararam guerra à Áustria. 2 dias depois, a França entrou na guerra, alegando quebra de neutralidade da Bélgica, dos britânicos, declara também guerra contra a Alemanha. O bololô que se formou. Cada país teve um exacerbo nacionalista, ou seja, foi elevado ao máximo, vamos defender nossa pátria, tal, todo mundo, tal. A crença era inevitável e curta de que a guerra seria rapidinha, uma guerra rapidinha. Mobilizaram vários setores da sociedade. Leiam um texto, tá? Onde eu coloquei para iniciar a guerra e formulem 2 questões a respeito, tá bom? Depois que iniciou-se a guerra, apareceram novidades nessa guerra. Uma delas foi as trincheiras. As trincheiras, o pessoal abria valas da altura de um homem, mais ou menos, no chão, e ficava entrincheirados, tal, com fuzis, tal, esperando o inimigo para poder atacar. Colocavam alguns paus assim, tal, para o inimigo não chegar perto dele. Colocavam telas, né, de arame farpados, né, e colocavam máscara, porque naquela época começou a surgir também muita guerra química. Não existia nenhuma lei contra a guerra química, tá? Então começou a existir muita guerra química. Teve um diferencial nessa guerra, que foi a entrada da aviação na guerra. Foi nessa época que começou os aviões a entrar na guerra, tá? Vejam também as fotos, o texto sobre as trincheiras e montem também 2 questões a respeito, tá bom? A história no seu lugar. Então vamos entender um relato das trincheiras. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida pelos horrores das trincheiras, tá? Alguns deixaram relatos muito importantes sobre como eles viviam nas trincheiras. Imagina uma pessoa rodeada por seus defensores ali, seus colegas, encurralado numa vala, tá? Esperando os ataques, tá? O medo que sentiam, a fome, também é uma experiência terrível viver constantemente sobre a morte. Explodir uma bomba, morrer, tá? Eles depositavam na própria trincheira os mortos e tal.
começaram a fazer sacos, né, de areia para proteger a trincheira, para torná-la alta, né? Nos tempos atuais convivemos com a morte também na guerrilha urbana, tá? Então conviver com a morte tornou-se banal nos tempos modernos. Naquela época, nas trincheiras, também era banal. Morria alguém, morreu tal. Quem viu o filme da Mulher Maravilha, deu para ver como é que eram as trincheiras direitinho, tá? Então tem uma foto aí para você, investigando documentos sobre a vida nas trincheiras. Leiam com atenção o documento. Formulem também 2 questões com respostas, tá? E mandem para mim no meu e-mail, tá bom? Vamos falar agora sobre algumas mudanças de rumos, tá? O que acontece? Naquela época, já estavam usando aviões, submarinos, mas os conflitos, a grande maioria, se travava sobretudo em terra, com trincheiras, avanço de tropas. Na frente, existia a frente ocidental e a frente oriental. Na frente ocidental, uma segunda grande ofensiva da Alemanha ocorreu em 1916. Tá? Embora dispusesse de ampla superioridade militar, os alemães esbarraram numa questão de resistência francesa. Tá? Na frente oriental, os alemães e austríacos conseguiram barrar os russos, então os russos não avançavam, mas em compensação eles não iam avançar para a França. A guerra começou a ficar muito ali naquele meio, né? A vitória tendia para os alemães, mas os acontecimentos começaram a mudar. De repente entrou Estados Unidos e a Grã-Bretanha, em 1917. Havia uma afinidade política entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, por isso que os dois entraram na guerra, tá? E também os franceses, mas o governo só entrou na guerra quando a situação parecia favorável aos aliados. Esperaram acontecer. Tá? E assim, em 1917, ocorreu uma nova reviravolta. A Alemanha eclodia na Alemanha, né? Porque eclodia na Rússia uma revolução. Então a Rússia pegou e saiu da guerra. Ficou só a Alemanha. Vejam bem. Em 1917, 3 anos de luta cessante, a sociedade europeia já estava pé da vida. Muita despesa, custo de vida altíssimo, tá? Apesar de submarinos, tudo, aviões, tudo, a guerra sempre partia para o terreno, para a terra firme, tá? A partir de 1918, acumulou-se sucessivas derrotas enquanto os alemães e austríacos conheciam a fome, tá? E os outros países também tinham problemas de despesas altas, alta inflação, né? Com tudo isso daí, resolveu-se dar uma parada. O Império Russo ruiu. O Austro-Húngaro ruiu. O que resultou numa república. Tá? Na Alemanha, o imperador Guilherme II abdicou diante de tantas derrotas. Tá? O novo governo assinou um armistício, ou seja, uma paz, tá? Em 11 de novembro de 1918. A Alemanha, nessa época, passou a ser uma república. Antes não era república, era um império. Passou a ser uma república. A República de Weimar. Então, leia um texto direitinho, mudanças de rumo, e me proponham uma questão com resposta. Ao todo serão 5 questões com respostas. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.